Sejam bem-vindos, esse é o PurinaCast, projeto que faz parte do programa de extensão, explicando o sistema purinérgico para a comunidade da Universidade Federal da Fronteira Sul, que relaciona o sistema purinérgico a diferentes temáticas, com o intuito de compartilhar o conhecimento de maneira aplicada e descomplicada. E nesse episódio falaremos sobre regulação purinérgica do sistema hematopoético. Para isso trouxemos Geandre Augusto dos Santos Jaques. Tudo bem, Geandre? Tudo bem, Gisele? Tudo certo, então? E eu já vou começar perguntando, né, Geandre? Se tu quiseres falar alguma coisa, quer falar? Se tu me permite, eu gostaria de Tá. agradecer o convite, né? Fiquei Uhum. muito feliz por ser convidado para participar dessa iniciativa, né? E parabenizo vocês, a professora Margarete Pagatini, a você e a toda a equipe por essa iniciativa que é muito importante para a divulgação da ciência. Tá certo, obrigado. Então, antes de tudo, né, a gente vai falar da regulação do sistema purinérgico do sistema hematopoético. Então, antes de tudo, vamos explicar aos nossos ouvintes o que é a hematopoese ou hematopoiese. Exatamente. De uma forma bem simples, consiste na produção de células sanguíneas. É um processo que envolve a regulação de diferentes funções, de células progenitoras, que a gente chama de células tronco hematopoéticas. Funções como quiescência, que é uma baixa atividade celular, autorrenovação, proliferação, diferenciação, morte celular, de uma forma bem simples. Sim, sim. Não, tá certo. E eu vou citar uma parte do seu capítulo no nosso livro da UFES, que é o livro de sinalização purinérgica, né, implicações fisiopatológicas, né? E eu vou citar essa parte. O ATP é um sinalizador importante em diversos sistemas, mas intriga a forma de regulação do sistema hematopoético, porque os receptores de ATP, P2, são expressos desde as células mais primitivas hematopoéticas até diferentes tipos de células maduras desse sistema. Qual a função desses receptores P2 na hematopoese? Bem, eu acho importante esclarecer aos ouvintes que esses receptores eles fazem parte de um importante sistema de sinalização celular, que é esse sistema purinérgico. Embora seja abordado em outros podcasts, acho importante contextualizar para quem talvez esteja começando, né, ouvindo por esse podcast. Esse sistema purinérgico ele possui três componentes importantes, basicamente. O primeiro são as moléculas sinalizadoras, como o ATP, que você mencionou, e outros nucleotídeos, né, e moléculas estruturalmente relacionadas. Os principais seriam o ATP, o ADP, o AMP, a adenosina. Em segundo lugar, enzimas de superfície celular, principalmente, que regulam o nível dessas moléculas sinalizadoras. Um exemplo é a NTPDase, que é uma enzima, ou ecto-NTPDase, que é uma enzima que tem como função converter o ATP em ADP e converter o ADP em AMP. Outra enzima é a ecto-5-linucleotidase, que converte o AMP em adenosina. E outro exemplo também muito importante é a ectoadenosina desaminase, que converte adenosina em inosina. Essas são as enzimas com maior destaque. É um sistema mais complexo, mas aqui a gente fala de uma forma mais simples, né, o que é fundamental. Em terceiro lugar, relacionando a sua pergunta, os receptores purinérgicos. O P2 é um dos receptores purinérgicos. Esses receptores eles são divididos em P1, que são receptores ativados por adenosina, e eles têm diferentes subtipos ou isoformas, como a gente costuma chamar, e os receptores P2. Os receptores P2 eles são subdivididos em P2X e P2Y. Os P2X eles possuem 7 isoformas e são todos ativados pelo ATP. Os P2Y têm várias isoformas e são ativados também pelo ATP e por outras moléculas, como ADP e outros nucleotídeos, outras moléculas estruturalmente relacionadas a nucleotídeos. Então, tudo isso para contextualizar. Então, desses três importantes componentes do sistema purinérgico, a gente está falando aqui dos receptores, os receptores P2, né? Que função, então, eles têm? Respondendo a sua pergunta, né? Sabe-se que as células hematopoéticas, elas expressam receptores P2. Entretanto, o seu envolvimento com a hematopoese, ela ainda não está totalmente elucidado. A gente já tem algumas
alguns dados para algumas células leucêmicas, né? Um exemplo conhecido é a regulação da diferenciação de células primitivas, induzidas pelo ATP. Então, o ATP, por meio de alguns desses receptores que ele ativa, P2 e alguns P2Y, dando destaque ao receptor purinérgico P2X7. Tá certo. Não, foi muito bom contextualizar, porque é bem como você falou, né? Às vezes o ouvinte vai vir pela regulação hematopoética, enfim, não vai vir pelo sistema purinérgico, e aqui a gente já faz essa retomada justamente para eles saberem qual campo a gente está falando. É, vamos tocar então já numa parte patológica, no caso desse sistema, que a leucemia, ela é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida. Tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, que, que substituem as células sanguíneas normais. Você poderia explicar qual o papel dos receptores purinérgicos na leucemia? Claro. Primeiro que também são detectados, né, receptores purinérgicos em células leucêmicas, em células normais, em células leucêmicas. E já foi descrito que o receptor P2X7, esse mesmo que nós falávamos, ele possui participação nos processos de apoptose, necrose, piroptose, que são todas formas de morte celular. Como nós descrevemos no livro, né, depois de convidado a participar do podcast, eu revisitei o nosso capítulo, e no livro a gente cita, né, que já foi descrito, que o receptor P2X7 é altamente expresso em alguns tipos de linhagens celulares leucêmicas, são várias, como, por exemplo, a linhagem de linfoma histocítico, de leucemia mieloide aguda, e por fim, acho importante mencionar também que a expressão desse receptor P2X7, que é muito estudado, porque existe uma série de ferramentas farmacológicas para o estudo, como inibidores, ativadores, a expressão dele foi relacionada com a gravidade da doença, em pacientes com leucemia linfocítica crônica do tipo B. Também há uma série de estudos que mostram alteração na expressão, ou seja, nos níveis desses receptores, em células leucêmicas, em diversos tipos de células leucêmicas. Alguns estudos mostram que há um aumento da expressão em algumas dessas células, outros estudos mostram que há uma redução da expressão. É bem diverso, assim como a pluralidade de tipos de leucemia, também o comportamento, vamos dizer assim, nas características, o perfil do sistema purinérgico nessas células também é diferente. Tá certo. O sistema purinérgico ele é um sistema novíssimo, muito novo, né? E cada vez que a gente vai estudar uma maior quantidade de ATP extracelular é assim, ou uma menor, ele age de uma tal forma. Quanto mais receptores age assim, quanto menos receptores. Então assim, é um sistema novo que vale a pena investigar. E é uma coisa que eu sempre falo é que às vezes a gente tem uma doença que falta aquela coisinha para fechar, sabe? Tá faltando alguma coisa para fechar, e às vezes é o sistema purinérgico que está faltando ainda ser investigado naquela doença que não foi investigada ainda, né? E eu sigo então perguntando, e qual é o papel desempenhado pela ectonucleotidase, ou daí tu pode citar outras também, na regulação do sistema hematopoético normal, e se puderes acrescentar também no leucêmico, né? Com certeza. Esclarecendo também que esse termo ectonucleotidases são daquelas enzimas que atuam utilizando os nucleotídeos como substratos, transformando os nucleotídeos em outras moléculas. Então, nesse caso, daquelas que eu citei, se enquadrariam como ectonucleotidases a ectoNTPDase e a ecto-5-linha-nucleotidase. A adenosina desaminase, como atua na adenosina, que é um nucleosídeo, não é uma ectonucleotidase. Bem, a atividade dessas enzimas é fundamental, pois são elas que regulam os níveis dos mensageiros, né, extracelulares, como ATP, ADP, adenosina. E essas moléculas, por sua vez, desempenham a sua função por meio da ativação dos receptores purinérgicos, aqueles que nós falávamos. Um exemplo interessante
de ser citado é que a expressão da INTPDase, a ecto-NTPDase, que também pode ser chamada de CD39, foi descrita como aumentada em linfócitos T de sangue periféricos, de pacientes com leucemia linfocítica crônica, que é a LLC, sendo mais elevada nos estágios mais avançados da doença, o que nos mostra, né, uma relação do sistema purinérgico, desse componente do sistema purinérgico, com a doença. Então, nesse sentido, ela tem sido sugerida como um alvo terapêutico para esses pacientes com LLC, já que a sua atividade contribui para a formação de adenosina. Essa enzima, ela converte, ela hidrolisa o ATP, gera ADP, hidrolisa o ADP, gera AMP, depois outra enzima vai converter o AMP e gerar adenosina. E essa adenosina, ela inibe, normalmente, respostas de linfócitos T, de células natural killer, que são células do sistema imune importantes para nos defender dessa alteração, né, que é a formação das células leucêmicas. E também eu gostaria de aproveitar para dar outro exemplo interessante, que é da expressão da ectosincolinucleotidase, que é justamente essa enzima que vem na sequência, que vai converter o AMP em adenosina, que é essa molécula que a gente costuma relacionar com uma atividade imunossupressora. Então, nas células LLC também. Então, seguindo na mesma linha de raciocínio, né? A alteração já foi observada da NTPDase nessas células LLC e da ecto-5-linha-nucleotidase, NTPDase e 5-linha-nucleotidase. Também associado com a agressividade do tumor, ou seja, quanto mais agressivo o tumor, maior a expressão da ecto-5-linha-nucleotidase. Então, dessa forma, ela também se tornaria um possível candidato para a terapia desses pacientes. Então tá certo, Giane. Eu vou então seguir para os finalmente, a última parte desse capítulo que a gente está citando, né? E eu vou te fazer essa pergunta. E o que a adenosina desaminase tem a ver nisso tudo? Bem, complementando o que nós falávamos, sobre os efeitos da adenosina, né, no sistema imune, essa enzima tem uma importância central, porque nós vimos a formação da adenosina a partir da atividade da intepidase e da 5-linha-nucleotidase. Mas a adenosina desaminase é uma enzima que vai regular os níveis também da adenosina, porque ela degrada. Né? A gente diz degrada, mas transforma a adenosina em inosina. A adenosina no meio extracelular, ela influencia na progressão de alguns tipos de leucemia, né? Por exemplo, por meio da ativação de receptores P1, como o receptor A2A, né? Já é sabido. Sem, considerando também o efeito sobre as células do sistema imune, né? O efeito imunossupressor. Tá certo. Então eu já vou indo para os finalmente, né? Nosso podcast tem mais esse intuito mesmo de ser curto, rápido, justamente para quem está ouvindo no trânsito, ou deu uma parada para dar uma estudada sobre o assunto e quer ouvir algo rápido, e já estamos indo para o finalmente. E eu deixo aberto agora para você fazer as considerações finais. Se quiser retomar alguma coisa, amarrar, pode ficar à vontade, que esse espaço é tudo seu. E se tiver algo que eu não tenha perguntado e quiseres falar, é isso aí, é contigo. Muito obrigado. Para finalizar, eu gostaria de falar com o ouvinte que nos escutou até o final desse podcast. Como foi possível ouvir a pesquisa científica envolvendo o sistema purinérgico, ela pode trazer melhoria para a vida das pessoas, né? Trazendo avanços para o diagnóstico, para o tratamento dessas doenças, que são as leucemias. Mas nesse momento difícil que a gente ainda vive, a gente percebe que a ciência se mostrou fundamental para o desenvolvimento das vacinas. Nesse momento difícil que nós ainda vivemos, a ciência mostrou a sua importância, foi fundamental para o desenvolvimento das vacinas, permitindo que nós tenhamos esperança de voltar às nossas vidas anteriores, como era antes da pandemia. Portanto, eu queria deixar a mensagem que as pessoas lutem pela ciência, porque o avanço da ciência reflete diretamente na qualidade de vida da população. E, por fim, eu agradeço imensamente a essa oportunidade, né, pela nossa agradável conversa que tivemos hoje. E eu aproveito já que está nessa fala de apoio à ciência, já convido a quem estiver ouvindo, que veio pelo sistema de regulação hematopoética, enfim, que veio ouvir, que
apostem nesse sistema purinérgico, que é um sistema muito novo e muito cheio de perguntas ainda, e que a ciência, você como cientista que veio ouvir, tem muito a ganhar colocando uma parte do sistema purinérgico no seu trabalho, né? E então é isso, eu conversei com o professor doutor Giandre Augusto dos Santos Jacques, muito obrigado. Eu queria agradecer em nome da professora Margarete Dulce Bagatini, da professora doutora Margarete Dulce Bagatini, a minha coordenadora, orientadora desse projeto de extensão, e em nome de todos os meus colegas que fazem parte desse projeto de extensão também.